Você já parou pra pensar como que era a vida nojenta dos cowboys do passado, a vida real mesmo dos caras? Conta aqui pra mim, você acha que ser cowboy naquela época era liberdade ou aventura ou honra? Então deixa eu te contar como que era acordar com o cheiro da própria roupa podre, cara. Com aqueles vermes na ferida da perna do cara e sem saber se você ia morrer no final do dia. Você não sabia dessas coisas, mano. Hoje eu vou te mostrar a vida real do cowboy do Velho Oeste. Ou seja, sem aquela romantização de Hollywood, sem aquela trilha épica que os caras colocam no filme. Não era assim. Sem aquele cavalo brilhando ao pôr do sol, saca? Aqui, cara, é doença, sujeira e solidão e morte lenta. Eu garanto pra você que depois desse vídeo, cara, você nunca mais vai assistir um filme de faroeste do mesmo jeito, entende? Quando a gente pensa no Velho Oeste, a gente imagina aquelas cidades organizadas, tudo certinho, os cavalos passeandinho no meio da cidade, né? Aqueles duelos na rua principal, saca? E aquele clima de aventura, cara. A gente pensa nessas coisas, mano. Mas a maioria dos cowboys, eles não viviam nas cidades, entende? Esses caras viviam meses isolados. E eles conduziam milhares de cabeças de gado por quilômetros, cara. Era uma vida meio difícil, não era uma vida fácil. A realidade ali naquela época era outra. Imagina você passar de 3 a 5 meses sem poder tomar banho direito. Os cowboys naquela época, eles participavam das chamadas cattle grabs, que eram aquelas longas jornadas levando o gado do Texas ao Kansas. Era muito longe, que deveria ser muito louco isso, mano. Eles comiam feijão, carne seca e aquele café forte. E a roupa dos caras, às vezes eles usavam a mesma roupa por semana, às vezes por meses. Era uma vida dura dos caras, mano. O cheiro das vacas impregnava na pele, misturado com suor, poeira e esterco, cara, porque as vacas cagavam, sério. Nessa época, não existia o papel higiênico que você tá acostumado a usar. E não existia escova de dente padrão. Então, era uma vida muito nojenta. Não existia a higiene básica, entende? As infecções nessa época era muito comum. Os piolhos, as pulgas, os carrapatos. E se você se cortasse, cara, você pegava um tétano, porque ninguém sabia o que era aquilo. Infecções. Ninguém ligava pra isso. Ou seja, sem antibiótico você tomar pra você não morrer, sem hospital. Em resumo bruto, ou o corpo resolvia a parada, ou você morria. Porque não tinha o que fazer, entende? Você acha que o maior perigo daquela época era uma bala perdida? Não, não era. Era o intestino. Porque a água contaminada causa disenteria. As comidas dos caras mal conservadas, ou seja, gerava intoxicação alimentar. Muitos cowboys, eles morriam de doenças simples. Era simples, os caras estavam morrendo. A medicina nessa época era rudimentar. Ou seja, a amputação era comum. Você cortar os pés dos caras, mano. Você sobrevivia na base da resistência. A maioria dos cowboys, eles ganhavam pouco, porque era uma época que ganhava-se pouco, entende? Os salários dos caras variavam entre 20 e 40 dólares por mês. Trabalho perigoso, sem garantia nenhuma. Se morresse, os caras te substituíam no dia seguinte. Se você acha que isso já é pesado, então espera até você ver como eles morriam de verdade. E eu garanto, não era em duelo cinematográfico. Agora deixa eu falar do que todo mundo acha que sabe, os tiroteios. Mas a verdade é um pouco que desconfortável, porque a maioria dos cowboys da época nunca participou de um tiroteio, entende? Ou melhor, nunca participou de um duelo estilo cinema, igual você vê nos filmes. A violência real era mais caótica, ela era mais suja, era menos heróica, digamos assim. Nas regiões ali, brigas de bar aconteciam. Eram mortes meio que ridículas, entende? Grande parte das mortes dos caras começava com bebida, com cerveja. Cidades como Dodge City era cheio de prostituição e tensão na época. Álcool barato, armas eram encontradas facilmente e o ego inflado. Discussões por causa de coisas bobas começavam por causa de coisas ridículas. Os cowboys não tinham essa vida que Hollywood apresenta nos cinemas, entende? Ou seja, nada de contagem regressiva, só tinha confusão e morte rápida, digamos assim. Acidentes aconteciam ali, eram mais comuns do que assassinatos. As pessoas morriam
de cair de cima de um cavalo. Ser pisoteado por um cavalo era a coisa mais comum da época. A pessoa ser esmagado durante uma tempestade também era comum, entende? Tempestades elétricas matavam homens no meio da planície. E as fraturas expostas dos cowboys viravam sentença de morte. E os caras viviam em solidão. A saúde mental dos caras nem se fala. Os caras ficavam longe da família durante meses. A pressão ali era constante, entende? E aí, o que eles faziam? Eles enchiam a cara, Eles bebiam álcool pra conseguir suportar aquela vida de cowboy. Nessa época, para esses caras, não existia suporte emocional. Eles ficavam sozinhos, sem um apoio de nada, entende? O cara tinha que engolir o sofrimento ou explodir, cara. No geral, o cowboy virou um símbolo de liberdade. Só que isso veio depois. Na época, era só mais um trabalhador braçal descartável, entende? E a própria profissão começou a desaparecer aos poucos, no final do século XIX. E era o fim dessa era, quando veio a expansão das ferrovias e cerca de arame farpado. E então, aquelas grandes jornadas de gado começou a diminuir. Os cowboys começaram a perder espaço. O Velho Oeste começou a ser organizado. E aos poucos a vida selvagem começou a ser domesticada. O mito cowboy fora da lei, com tudo legal, ele nasceu justamente quando a realidade já estava morrendo, entende? Ou seja, o cowboy já estava morrendo. Filmes como Clint e Eastwood, esses filmes, na verdade, ajudaram a criar aquele arquétipo de homem invencível, de cowboy invencível. Só que o cowboy real mesmo, esse cara era o cara sujo, o cara mal pago, vulnerável, entende? Agora deixa eu te perguntar aqui, você trocaria a sua vida hoje por aquela vida? Sem banho, sem remédio, sem garantia de amanhã. A romantização faz parecer que é liberdade. Só que era sobrevivência brutal. O Velho Oeste não era cenário de herói, tava mais como campo de resistência, cara. Se esse vídeo abriu a sua cabeça, compartilhe com aquela pessoa que ainda acha que o Velho Oeste era, na verdade, um conto de fadas armado, porque a verdade é mais desconfortável, né? E muito mais interessante. No próximo episódio, eu vou te mostrar como que era a vida das mulheres daquela época. As mulheres do Velho Oeste.